Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai começar a estudar para o curso de letras. Então eu vou, né, eu vou entrar num curso de letras e já quero começar os meus estudos, né? Para meio que entrar no clima, né, do estudante. Entrar no clima do estudante do curso de letras. Então eu já vou começar a iniciar os estudos e é, convido aos interessados aqui do canal também, né? Então vai ficar gravado aqui o meu estudo. Tá. Então hoje eu vou estudar leitura e produção de textos 1. É uma matéria do curso de letras da Universidade Federal de Viçosa, uma disciplina do primeiro período. Então vamos lá. Objetivos da disciplina. Essa disciplina tem como grandes objetivos desenvolver a capacidade de compreender textos e diferentes gêneros e níveis de complexidade, né? Até porque, ahn, vamos lá, objetivo, né? Capacidade de compreender textos ahn, textualidade acadêmica, jornalística, narrativa, argumentativa, etc. Até porque a compreensão de um texto, ela requer é, uma certa localização do objetivo textual, né? Qual que é porquê, como, quando, onde, porquê, porquê esse texto foi escrito, né? Como esse texto foi escrito, quando ele foi escrito, onde ele foi escrito, por que ele foi escrito. Quando você vai juntando isso, você vai ganhando qualidade de compreensão. Ampliar o repertório de estratégias de leitura para tornar a leitura mais crítica e eficiente. Então, estratégias de leitura. Estratégias de leitura. Então, ler precisa de repertório, treino, e quando a gente fala em ampliar esse repertório de estratégias, a gente vai ganhar capacidade é, de se manter conectado, né? Conectado ao produto, né, textual. Isso são estratégias de vencer o, a falta de sentido, né? É se manter no sentido, compreendendo, né?
Capacitar o aluno a produzir textos claros, coerentes e adequados em diferentes situações comunicativas. Então, a gente vai aprender a produzir textos claros, coerentes e adequados. Então, esse conjunto aqui é importante porque o claro, ele permite as pessoas a ver o propósito do texto. Coerentes permite que o texto ele consiga alcançar o seu propósito. E coerentes e adequados é porque cada local pede uma forma de ser informado, né? Uma forma de emulsão textual. Ou seja, a textura que mais se adequa ao leitor daquele tipo de escrita, texto, né? Informação. Conectar leitura e escrita, mostrando como uma boa leitura fundamenta uma boa produção textual. Ou seja, ler é importante para construir o que será lido, né? Então você entende o que é ser um leitor e compreende o que ele espera de uma escritura, de uma informação. Não é só informar, é informar com qualidade, com peso. Em termos práticos, isso significa interpretar textos além do sentido literal, reconhecer estruturas argumentativas, né? Então, não é só passar pela estrutura, é você reconhecer a estrutura do argumento. Então, existem várias formas de argumentar. Você consegue reconhecer qual é a forma que o texto está trazendo? Dominar mecanismos de coesão e coerência, né? Ou seja, saber utilizar os conectivos e saber organizar ideias por escrito com rigor e estilo acadêmico. Então, organizar ideias. Nós organizamos ideias. Unidades temáticas da disciplina. Noções fundamentais: linguagem, texto e discurso. Noções fundamentais. Então vamos lá. O que é uma linguagem? Linguagem é o sistema de signos utilizados para comunicação. Inclui aspectos gramaticais, semânticos e pragmáticos. Então, a linguagem é o sistema de signos utilizados
comunicar. Inclui aspectos gramáticos, semânticos e pragmáticos. Então a gente tem os aspectos gramático, a semântica e pragmáticos. Então vamos lá. Gramática, ela refere-se ao plano a qual a gente está desenvolvendo, colocando símbolos, organizando símbolos. Semântico é a forma como esses símbolos são traduzidos, e pragmático a gente tem que ver aqui. Texto, gramáticos, semântica e pragmáticos. Vamos pegar aqui. Ó, signos são combinações de significante, som e imagem, e significado, conceito mental. Gramática, regras estruturais que organizam os elementos da linguagem. Semântica é o estudo do sentido e construção de significado. E pragmática, a análise do uso da linguagem no contexto e situação de comunicação. Uhum. Então, gramática é regras, semântica tem a ver com sentido e a construção do significado. O que que isso significa dentro do contexto? E pragmática é uma coisa, é uma análise. Dentro do contexto e situação de comunicação. São noções dentro do texto que dão para separar de um texto, né? Coletar, né? Coletar. Tá, texto. O que é um texto? Qualquer sequência verbal que faça sentido dentro de um contexto. Não é apenas uma sequência de frases. É uma unidade comunicativa completa. Então, o texto, ele é uma unidade de sequências verbais que faça sentido. Qualquer sequência verbal que faça sentido dentro de um contexto. Faça sentido dentro de um contexto. Não é apenas uma sequência de frases, é uma unidade comunicativa completa. Então ele comunica de forma completa. Unidade comunicativa. O texto, né? E o discurso? O que é o discurso?
O discurso é o uso da linguagem em situação concreta, considerando intenções, efeitos e contextos sociais. Então, é o uso linguagem em situação concreta. Considerando intenções, efeitos e contextos sociais. Considerando intenções, efeitos contextos sociais. Ó, diferenciação essencial. Linguagem, a capacidade humana de comunicar. Texto é o produto que está escrito. Discurso é o processo, como por que, para quem se escreve. Como escreve, por que escreve, para quem escreve o discurso. A leitura crítica pressupõe que o leitor entenda o discurso no seu contexto social e ideológico. Então, quando a gente faz uma leitura crítica, a gente entende o discurso, né, como foi escrito, por que foi escrito, para quem serve esse texto no seu contexto social, né, dentro da época, do direcionamento e ideológico, né? Qual é a ideologia que essa informação prega, né? Tá, estratégias da leitura. Vamos embora. Estratégias da leitura. Estratégias. Uma leitura eficiente não é apenas decodificar palavras, é antecipar sentidos possíveis antes de ler completamente. Então vamos pegar aqui. Tá. Uma leitura eficiente não é apenas decodificar palavras, é antecipar sentidos possíveis antes de ler completamente. Então, quando você antecipa sentidos, isso é um indicativo de que você está fluindo, você está dentro, conectado com o universo ali possível e ao mesmo tempo você está descontando o impossível e vendo o possível, né? Antes de ler completamente. Relacionar o que se lê ao conhecimento prévio. Então, você relacionar, né? Identificar a tese, ideia principal e os argumentos de um texto. Diferenciar fatos de opiniões. Então, o que de fato aconteceu e o que é uma opinião dentro desse texto. Reconhecer estratégias persuasivas. Quando o ser ele utiliza demasiadamente a emoção, a lógica ou a autoridade
para persuadir sua informação que está coligada ao receptor da mesma, né? E aí isso adiciona ao texto um propósito, né? Os propósitos. E você pode criticar o propósito dentro dessas críticas, né? Dessas leituras. Ó, a leitura crítica. Questiona pressupostos. Então você pode questionar por que esse texto pressupõe isso? Intenções e valores, né? Por que que esse texto tem essas intenções? Por que existe o valor, esse valor presente nesse texto, né? E aí você vai escutar, né? Ah, por isso, por isso, por isso. E aí você vai analisar essa questão. Então são questões analíticas, são críticas que você pode fazer para ter melhores análises, né? Aprofundar aquilo que está sendo dado como emissão nesse instante, né? Imagina que o anjo ele sobrevoa sobre isso. Aí o crente ele fica doido, né? Assim, então é isso aí. Tipos e gêneros textuais. Olha, isso aqui eu acho muito elegante, porque é como se a gente tivesse um formato que que brinca, né? Que permite prever o, o sentido, né? De alguma forma, isso aqui dá para brincar muito, né? Os gêneros textuais. Então, gêneros textuais. Modelos recorrentes de textos usados em diferentes contextos sociais. Então, você tem o gênero textual, que é o narrativo, onde vai haver o narrador e esse narrador ele vai narrar as informações de forma a se manter como a fonte dessa impressão. O gênero textual descritivo, você vai ter muito foco nas descrições do cenário, dos personagens, das informações, né, envolvidas. Então vai ser como se ele estivesse trabalhando para que você consiga se ver no lugar da informação. O narrativo ele vai trabalhar como se você permitindo você se emocionar. Então aqui existe uma emoção, né? No descritivo permite um transporte, né? O expositivo ele quer fazer com que você deseje saber, né? De alguma coisa. Exposto, né? O argumentativo, o expositivo, ele vai expor informações, ele vai expor, né? Ele vai de uma maneira expositiva. hum, a gente tem que dar uma ênfase aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Texto expositivo. É um tipo textual cuja principal finalidade é transmitir informações, explicar um tema, apresentar conceitos
ou esclarecer fatos de maneira objetiva, clara e impessoal. Então, vamos copiar isso daqui. Ele vai aplicar um desejo de saber de forma objetiva, clara e impessoal. A argumentativa, ele vai amarrar você no sentido de fazer você acreditar nessa pressão, né? Acreditar e se manter mais nessa impressão. Isso é argumento. Os instruções, né, os textos instrucionais, esse gênero textual, instruções, ele vai ordenar suas ações. A resenha, ela vai provocar um interesse de forma de forma a levar você a ver o todo, né? Então aqui apresenta parte do todo, né? Então é como se eu tivesse um bolo e comesse e fosse falar do bolo para você, né? De um pedaço do bolo, né? A partir de um pedaço do bolo. É mais ou menos. Não é tão assim. Relatório é um texto que relata um processo de investigação, né? Ele vai gerar uma certa. Ele vai colocar em evidência as partes importantes, né? As partes relatadas para a importância, para digerir a importância. Então é como se a língua estivesse falando assim, ó, foi isso daqui que ralou em mim, né? Vamos dizer, foi isso aqui que eu senti, de forma genérica. Cada gênero tem finalidade comunicativa diferente e responde a diferentes necessidades. Exemplo: resenha, ela vai avaliar criticamente uma obra. Então, na resenha tem uma avaliação também. Ó, provocar o interesse e avaliar. Resumo: condensar as ideias principais de um texto e artigo acadêmico, apresentar argumentos e evidenciar sobre um tema. Então, ele apresenta argumentos e evidencia sobre um tema, né? Existe um tema e os argumentos apresentados. Elementos da textualidade. Elementos. Então, veja só, a gente tem a idade da informação que são mantidas, né? Elementos da textualidade. Coesão. Refere-se aos vínculos formais que conectam partes do texto entre si. Vínculos formais. Vínculos formais. Conjunções, pronomes, substantivos.
Então, as conjunções, pronomes substantivos, repetições controladas, referências lexicais. Lexicais. Então, as conjunções. Vou pegar aqui. As conjunções são palavras invariáveis, não mudam de gênero ou número, que funcionam como elementos de ligação conectando palavras, termos com a mesma função sintática ou orações dentro de um período. Elas são cruciais para dar coerência, coesão e sentido ao texto. Então, a gente tem as conjunções coordenadas e as subordinadas. As coordenadas elas vão conectar as orações independentes ou termos de mesma função. Por exemplo, as aditivas e, nem, também, não, só, mas, também. Adversativas, mas, contudo, todavia. Então, as conjunções, elas permitem a gente manter uma linha adicionando outra, né? Então, a gente faz uma conexão aqui, ó. E aí a gente, né, como se tivesse um quebra-mola aqui, ó. Esse quebra-mola é só para dizer como é que a pessoa ela vai conectar um, um sentido, né, com o outro, né? Pronomes. Pronomes são palavras que substituem ou acompanham substantivos indicando a pessoa do discurso. Acompanha o substantivo. Eu, lhe, nós, este. Então, acompanha ou substitui o substantivo. Repetições controladas e referência lexical. Léxico. Dicionário. Referências lexicais do dicionário. Então, quando falam léxico, lembra dicionário. Repetições controladas, repetições de ideias, palavras, né? Nomes substituem ou acompanham o substantivo. Exemplos. Coerência. É a lógica. Não, coesão, né? Agora, coerência. Então, isso aqui faz parte da coesão. E agora a gente entra na parte de coerência. Coerência.
Ó, é a lógica interna do texto. Se as ideias fazem sentido juntas, se o texto responde a uma intenção comunicativa clara. Então, é uma lógica interna do texto. Então, é aquilo que acontece no interior do organismo, né? Elementos textuais, conjunções. Ó, se ele responde a lógica interna do texto, se o texto responde. Peraí. Há uma intenção comunicativa clara. Há uma intenção comunicativa clara. Exemplos de problemas de coerência. Um parágrafo que salta de um assunto para outro, sem conexão lógica. Então, a mudança de um assunto sem conexão lógica. É um problema. Agora vamos parar um pouquinho e exercitar aquilo que a gente aprendeu, né? Que é importante. Então vamos dizer que as formas, né? Elas são as formas geométricas, elas são para nós frases, né? Vamos dizer assim, letras, né? Elas são letras. E aí essas letras, elas vão se encaixar umas nas outras para formar ou deformar um símbolo. Então a gente tem formas geométricas que se unem para deformar um símbolo, né? Ou seja, simbolar. E aí o que acontece? Esse símbolo representa uma conta de formas, ou seja, um contato de formas. E esse contato de formas, ele vai formar para nós uma forma diferente, que eu posso gravar a diferença e aceitar o valor gravado e associá-lo à natureza. Então, a gente voltou ao ensino primário, né? A gente tem o quadrado, o triângulo, o quadrado, que pode ser dois triângulos, o redondo, que pode ser vários triângulos. E aí esse triângulo é a menor unidade de formação conjunta. Certo? Então veja só, se eu pegar uma letra, eu posso deformá-la em triângulos. Olha que legal, né? Vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Porque
isso é importante para entender, né, o exercício da escrita dentro da conexão. Uma vez que você vai pegar esses triângulos e vai tratar eles com carinho para formar aquilo que a gente tem de dito como letras, né? Essas letras, elas já são em responsabilidade uma formação de formas já formadas. Então, letras, elas descendem do interesse de gravar e frequentar a matéria gravada, a materialização desse retrato. E isso é fé, é responsabilidade, é respeito, é direito, é univer formas em estados, desmaterializando a compreensão da contenção de deformar um plano para formar uma associação preferencial a esse plano, ou seja, o plano contaminado com a luz ou o plano contaminado com a sabedoria, certo? E aí o que que acontece? Dessas letras, então, nós vamos organizar o plano com letras. Só que essas letras aqui, ó, vamos dizer que esse aqui é o plano. E é nesse plano aqui, eu quero adicionar as letras para contaminar o plano e provocar algo a quem passar. Poxa, então esse camarada vai passar no plano. Mas se ele não souber se ele não se converter ao contaminante, se ele não se render ao contaminante, como ele vai sair contaminado? Então, o contaminante, cadê? Contaminado. Essas letras, para serem lidas, devem doer ao agente se ele não as ler com atenção. Ixi. Por quê? Se ele não a ler com atenção, a atenção que é o produto intelectual do leitor não vai lhe provocar submissão de contato. Ele não vai conseguir transduzir o sinal da leitura para o seu organismo e se abduzir a essa conta. Ou seja, ele não vai conseguir passar pelo plano e sair modificado. Ele apenas vai se desviar ignorando as letras. E aí, quando você solda nesse ser essa vela de leitor, né? Ele vai passando pelo plano e procurando inscrições no plano. E existem vários tipos de inscrições, como um quebra-mola, um defeito aqui, um, um banner aqui, uma loja aqui, uma casa, um sinal de trânsito aqui para atravessar a rua. E tudo isso aqui são informações textuais. E quando esse camarada ele vai passando aqui, ó, ele vai passando, ele vai sendo editado
por essas informações textuais, porque existe um apego de transdução desses sinais. Opa, aqui existe uma importância. Aqui existe uma atividade importante, uma loja. Aqui existe um comando, uma exigência, um apelo. Aqui existe um defeito, um desvio. E quando esse camarada chegar aqui, ele já vai ter sambado toda uma jornada de informações, né? E quanto mais ele passar por aqui, mais ele vai ser jornadado, né? Ele vai sofrer o dado preciso, né? Ele vai sintetizar o caminho. E ele vai se tornar um crítico desse caminho. Ele vai começar a olhar para o buraco com mais noção. Ele vai procurar, mas por que esse buraco está aqui? Por que eu não faço algo por esse buraco? Por que esse negócio está aqui? Mas por que eu não leio esse negócio, essa informação aqui, com outro sentido? Por que eu não vou até lá? Porque ele vai começar a se relacionar com essas informações. Por que esse sinal de trânsito está aqui? Por que eu devo obedecer? Por que essa loja está aqui? Quem é dona dessa loja? É, quando eu devo entrar nessa loja? E aí a vida vai sendo modificada ou seja, contaminada por esse plano ah, de passagem, né? Então essas deformações no plano modificam esse cara. E esse cara é um agente comunitário. É o agente que comunica, né? É um agente comum desse jornal, né? Desse estado. É um extrato corrente. E sobre esse cara aqui você pode tirar uma análise estatística. Porque ele se apreende e lê correntemente a sua passagem. Certo? Porque, de alguma forma, existe uma centrífuga aos passageiros. E na análise das faixas de densidade, a gente consegue ver quem está mais dentro e quem está mais fora dessa cidade pelo processo analítico do, do estabelecimento médio de um agente dessa cidade sobre a viatura de ruas em sentidos literários, lexicuários, né? Cafeicultores, isso e aquilo. É legal, né? Bom, então nesse vídeo a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente continua esse estudo. Um abraço para vocês e fui!